pessoal, vamos tratar agora, nessa aula de obrigações, sobre as obrigações indivisíveis. Vamos partir do pressuposto de que a relação obrigacional vincula dois polos e em cada polo, credor, devedor, podem existir dois ou mais sujeitos vinculados a uma prestação jurídica cujo objeto não comporte fracionamento. Esse objeto não comporta fracionamento, seja por indivisibilidade da própria coisa, vamos imaginar, por exemplo, uma obrigação de dar coisa certa, aonde esse bem é um aparelho de TV. O aparelho de TV, enquanto bem jurídico, enquanto coisa, não admite divisão. Se João e Maria devem a Francisco um aparelho de TV numa obrigação de dar coisa certa, há a pressuposição de que, não havendo solidariedade, a dívida não é una. Porém, mesmo não sendo una, não há como cada um cumprir com uma metade, ou seja, cada um cumprir com a sua própria dívida. Isso porque o bem não é divisível. Então, não dá para João pagar metade da TV, metade da coisa em si, não estamos falando de dívida de valor, e não dá para Maria pagar a Francisco a outra metade, que corresponderia à sua dívida. Então, nesse caso, temos duas dívidas distintas e isoladas entre si, em torno de um bem indivisível. Não é uma obrigação indivisível, é a obrigação em que dois ou mais sujeitos se vinculam a uma prestação jurídica, seja na condição de devedores, seja na condição de credores, porém, eles se comprometem ao cumprimento integral da prestação jurídica, não porque a dívida seja una, mas porque o bem não admite divisão. E por que esse bem não admite divisão? Primeiro, já falei, em face da materialidade da própria coisa. O bem é naturalmente indivisível. Um animal, um eletrodoméstico, um aparelho de TV, por exemplo. O bem pode ser indivisível também por convenção das partes. A despeito da divisibilidade, as partes podem convencionar que ele não é divisível ou não vai ser divisível por força da lei. Então, um bem não é divisível, vamos remeter aí à aula de bens jurídicos, pela natureza do próprio bem, pela indivisibilidade legal, ou seja, por força da lei, uma indivisibilidade que se opera ex lege, ou até mesmo por uma indivisibilidade ex voluntate, aquela que decorre da vontade das partes. Em qualquer hipótese, eu vou tratar esse bem como um bem que, não admitindo fracionamento, vincula as partes a receber a prestação por inteiro, na condição de credores, havendo a pluralidade de credores, ou se comprometendo a prestação por inteiro, na hipótese de pluralidade de devedores, pluralidade no polo passivo da relação obrigacional. Assim sendo, se um devedor cumpre sozinho com a entrega do bem, então vamos imaginar que João sozinho adquire essa TV para entrega a Francisco, havendo então um outro devedor no polo passivo. Temos aí uma indivisibilidade com multiplicidade de devedores. Se João arca sozinho com a entrega do bem, e desse bem ele só deve metade, temos dois devedores, João cumpriu com além do que devia. É diferente da solidariedade. Na solidariedade, aquele que paga o todo porque deve o todo, já que a dívida é una. Na indivisibilidade, não. Na indivisibilidade, quem paga o todo, paga além do que deve, só que ele não tem como cumprir de outra forma, já que o bem não admite fracionamento, não admite divisão. Então, neste caso, aquele que cumpre com a integralidade da prestação, ele vai subrogar-se na posição do credor satisfeito, ao efeito liberatório em favor do devedor, porque dos dois devedores, porque o credor foi integralmente satisfeito, porém, aquele que paga sozinho se subrogará, ocupará o lugar do credor satisfeito como se ele fosse, para exercitar em caráter regressivo o direito de ser reembolsado daquele devedor que não arcou com o pagamento. Na hipótese diversa, se eu tenho uma pluralidade de credores
E se o devedor paga sozinho a um dos co-credores, havendo um concurso de credores, por exemplo, aquele que recebeu o todo recebeu além do que devia receber. Só deveria ter recebido metade, mas recebeu o todo, até porque não dá para dividir, como no exemplo dado, a TV ao meio. Então, nesse caso, há a necessidade da expedição de um documento ou de algum meio plausível de prova de quitação da dívida, que juridicamente vamos chamar de caução de ratificação, uma garantia que confirma o recebimento do credor em proveito do outro co-credor, para que esse recebimento por um se aproveite ao outro. Se isso não ocorrer, o outro credor que não recebeu o seu crédito, que não foi satisfeito, pode acionar aquele devedor que ficará sem meios de prova para então arguir que teve o efeito liberatório. Vamos lembrar que não estamos falando de solidariedade. O pagamento a um não aproveita automaticamente ao outro, porque a dívida na indivisibilidade não é una. Então, neste caso, o pagamento a um somente se aproveitará ao outro se aquele que recebeu o pagamento expedir em favor do devedor um documento comprobatório chamado caução de ratificação, onde ele se compromete a repassar em valor a cota à parte que compete ao outro credor no concurso de credores. Vamos partir agora de uma hipótese. Se há uma pluralidade de devedores, eu tenho aqui, portanto, 2 ou mais devedores vinculados a 2 ou mais prestações, 2 ou mais dívidas que recaem sobre um bem indivisível. Vamos supor que em relação a este bem, 3 devedores se obrigam a 3 dívidas distintas. Não há como partir em 3 partes. O bem, ele não admite fracionamento. Nesse caso, se um paga o todo, os demais se comprometem a reembolsar aquele credor solvente, aquele que realizou o pagamento, para que ele, então, tenha o ressarcimento da quota que competiria aos demais em relação aos seus respectivos créditos. Mas, voltando ao exemplo, se um só dos 3, se um adquire o bem, e esse bem, sendo coisa certa, se perde por culpa de um dos codevedores, a dívida, que era indivisível em face da natureza da coisa, vai agora se tornar divisível, porque se o bem não existe mais, no lugar do bem perdido, se estabelecerá um valor equivalente a esse bem. E a dívida de valor é divisível. Se a dívida é divisível, cada um cumprirá de per si, por si só, autonomamente, com o pagamento das dívidas que lhes cabem, isoladamente, e aquele que agiu com culpa, que culposamente causou a perda do bem, suportará as perdas e danos. Então, a dívida se tornará divisível, aqui era indivisível. Pela perda culposa do bem, se tornou divisível, porque agora ela será estabelecida como dívida de valor. E cada um cumprirá, presumidamente, com 1/3 do que equivale a esse bem perdido, mas as perdas e danos serão devidas por aquele devedor que agiu culposamente, causando um prejuízo à expectativa do credor. Vamos lá, pessoal? Prestem atenção, portanto, nas principais diferenças entre as obrigações indivisíveis e as obrigações solidárias. Por agora é só.